fazer aí a apresentação de vocês, para vocês ficarem conhecendo. Essa é a Laís, né? Laís é da UF, né? Está no 7º período, bacharelado, não é isso, Laís? Acho que eu estou para listir. Está sendo noiva? Tá legal. Então, Laís está certo. Bacharelado na UF, 7º período. Konchalka é nosso doutorando aqui, é responsável pelos vídeos, ele que está fazendo a organização dos vídeos. Você é o Júnior? José, né? Então você é o Marco Kenny, não é isso? É José o primeiro nome? É. Ah, tá certo. Marco Kenny, tá. Você é do CDF, mestrado, né? Certo. Franklin faz iniciação científica, da Souza Marques. Rafael, da Souza Marques também, faz iniciação científica. Leonardo, daqui do CDF, está começando o doutorado, acabando o mestrado, começando o doutorado. Washington é do Cefet de Petrópolis, né? Faz licenciatura em física lá. Ricardo faz o doutorado no CPTF. O Edgar, nosso colega professor aqui, simpatizante da área. Vamos lá. Então, a gente vai começar nós temos aqui, eu acho que marcadas 6 aulas, né? E eu só tenho que avisar a vocês, não hoje, mas mais na frente um pouquinho, eu vou ter que mexer nesse... esse curso aqui não é para mexer não, porque eu tenho uma viagem no final de fevereiro que apareceu por uma banca de tese, eu vou ter que mexer no curso de grande unificação. Então, esse curso aqui fica, como está marcado aqui, hoje é 17, dia 24, dia 31, né? Uma semana de espaço, depois 6 e 7 de fevereiro, e são 5 aulas que estão marcadas, tá? Tá já. Bom, então, nós vamos começar a discutir um pouco, vou fazer de uma maneira bem prática, não vou fazer um curso formal, matematicamente correto, todo formal, com demonstrações e aspectos muito abstratos. Vamos fazer um curso para aprender a mexer com isso, aprender a operar, sobretudo com fazer a álgebra das formas diferenciais, as operações fundamentais com as formas diferenciais, que é a álgebra, é o produto exterior, o lema de expressão, o lema de Poincaré, a integração de formas. Então, a questão da dualidade é basicamente aprender a operacionalizar esse formalismo das formas diferenciais, e que é importante, né, em muitas áreas. Toda vez que se fala de tensores, sobretudo tensores assimétricos, a gente está falando dessas formas diferenciais. Então, dentro da matemática, esse ferramental é desenvolvido dentro da geometria diferencial. Então, o estudo das formas diferenciais é uma abordagem, vamos dizer, geométrico diferencial para os tensores. Normalmente, quando a gente fala de tensores, a gente fala de objetos que têm uma certa propriedade de transformação sobre algum grupo de simetria, ou algum grupo de transformações, ou até mesmo um grupo de rotações. Então, quando a gente fala de tensores, a gente fala de tensores, objetos que se transformam de uma maneira bem determinada, dentro de um padrão de transformação, sob algum tipo de transformação que se faz. Podem ser tensores dos grupos de rotação, podem ser tensores dos grupos unitários, podem ser tensores dos grupos simpléticos. Então, a gente faz uma abordagem, em geral, nós tratamos os tensores dentro de uma abordagem mais algébrica, né? Então, a gente tem uma abordagem, pode adotar, né? Uma abordagem algébrica. A gente tem um certo conjunto de transformações, a gente tem transformações T, vamos colocar assim, genericamente, transformações T, que podem ser representadas matricialmente, e um objeto, transformações S. E o objeto, que é dito tensor, é o objeto que tem basicamente esse padrão de transformação. Ele se transforma linearmente sob algum tipo de transformação que é designado genericamente por essa operação. Essa pode ser uma matriz, e pode ser uma matriz de qualquer categoria, um grupo de rotação, um grupo unitário. Então, o tensor é um objeto que a gente, em geral, descreve algebricamente. Mas nós podemos também partir de uma discussão dos tensores dentro de uma abordagem que não é da álgebra, mas que é da geometria diferencial. Então, a gente pode fazer uma abordagem
diferencial, que pode ser útil, né, para muitas aplicações. Então, em geral, toda a teoria física, né, que é escrita por equações diferenciais, e sobretudo quando essas equações diferenciais envolvem tensores antisimétricos, vão ver que, basicamente, dentro da categoria dos tensores, são os tensores ditos completamente antissimétricos, chamados na teoria de direito, que é isso, né? São os tensores completamente antissimétricos que definem a categoria das formas diferenciais, completamente antissimétricas. Então, esses tensores completamente antissimétricos são chamados de T-formas. Um exemplo bem característico de uma forma diferencial, né, a gente tem assim, um contato diário, né, desde lá do ciclo básico, né, das matemáticas, da física do ciclo básico, é o produto vetorial. Quando nós temos vetores, quando a gente está no espaço euclidiano tridimensional, quando a gente está no E3, espaço euclidiano tridimensional, nós pegamos vetores, né, vamos pegar dois vetores V e U. A gente pode definir três categorias de produtos entre esses vetores. Nós podemos definir o produto escalar, que é um invariante sobre rotações, né, que é o que dá basicamente a medida das normas dos vetores e dos ângulos entre os vetores. E aí nós definimos também o produto vetorial, que é o produto antissimetrizado. Esse produto vetorial de V e U é alguma coisa desse tipo, é um W e J, que nós escrevemos desse modo: VI UJ menos VJ UI. Então a gente produz um tensor, a gente forma uma matriz antissimétrica a partir desses dois vetores aqui, forma uma matriz antissimetrizada a partir desses dois vetores. Em 3 dimensões acontece, né, tem uma propriedade particular que esse objeto aqui pode ser identificado como um vetor dado. Na verdade, a partir, vamos ver isso melhor depois, a partir de dois vetores eu posso formar um produto antissimetrizado, que é esse produto. E aí esse objeto aqui define uma matriz antissimétrica 3x3. Essa matriz antissimétrica 3x3, ela guarda dentro dos seus elementos o vetor dado, as componentes do vetor dado, que é o produto vetorial de V por U. Então, o exemplo mais próximo de nós do produto vetor, uma forma diferencial, é esse produto. Os vetores fazem papel de uma forma e esse objeto aqui vai ser uma duas formas, um tensor antissimétrico com dois índices. E claro, em 3 dimensões, ou qualquer dimensão, a gente pode também definir o chamado produto tensorial. Aí, esse produto tensorial, ele engloba tanto o produto escalar, quanto o produto vetorial. Vamos falar sobre isso depois também. Mas as formas diferenciais, elas residem aqui. Elas sempre residem na categoria de tensores antissimétricos. E elas têm uma importância grande. Os tensores antissimétricos, eles estão muito ligados à dimensão do espaço-tempo. Eles dão muito mais informações sobre propriedades geométricas do espaço, do espaço-tempo que a gente esteja considerando, do que os demais tensores, do que os tensores simétricos, por exemplo. Então, o estudo das formas diferenciais, né, é um estudo feito dentro, a gente vai abordar a abordagem da geometria diferencial para descrever tensores que sejam completamente antissimétricos de rank T. E nós vamos ver que isso aqui coloca uma imposição muito grande nesse valor de T frente à dimensão do espaço que a gente está considerando. Então, essa é a ideia geral. Agora, é interessante trabalhar com formas diferenciais porque a gente tem simplificações muito grandes. Às vezes, uma equação matemática de uma certa teoria ou de um certo modelo, ela pode ficar bastante complicada se for gratada em termos, né, da notação usual que a gente dá para tensores. Mas se a gente usa formas diferenciais, a gente consegue reduzir o trabalho, né, de olhar as equações ao mínimo, e às vezes isso é muito bom, porque você não perde a noção
de propriedades que as equações têm. Às vezes, olhando para as equações de forma muito aberta, a gente não vê. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, se a gente for colocar as equações de Maxwell na forma padrão, na forma diferencial aberta, né, recomposta, a gente teria, por exemplo, a divergência de E, a lei de Gauss, né, do campo elétrico, ela ficaria derivada em relação a x da componente x, mas derivada em relação a y da componente y, mas derivada em relação a z da componente z, isso me dando, né, a densidade de K. Aí eu vou para essa é a primeira equação de Maxwell, a lei de Gauss, né, dita lei de Gauss do campo elétrico. Depois nós temos a chamada lei de Faraday-Lenz, que é o rotacional de E. Então a gente vai ter dx do EY menos ddy do EX igual a menos ddt do BZ. Depois ddy do EZ menos dz y igual a menos dx. Então, tudo bem. Eu vou escrever essa equação. Depois eu escrevo a equação de Gauss do magnetismo. Depois a gente escreve a equação de Ampère-Maxwell para o campo magnético. Então a gente vai ter um conjunto, a lei de Gauss, né? A equação de Gauss do campo elétrico é uma equação. Aqui são 3. Depois eu tenho uma outra equação que dá a divergente de V igual a zero. Então vão ficar 5 equações. E depois mais 3 equações, que são as componentes da equação de Ampère-Maxwell. A gente sabe que a gente já aprendeu, né? Nós todos aprendemos lá no cálculo mais básico, nós aprendemos a técnica, né, dos operadores diferenciais que reduzem essas equações a forma bem mais compacta. Então, a gente vai com divergente de E e fica com rotacional de E. Isso aqui já codifica essas 3 equações aqui. A gente já vai tendo uma simplificação. Depois, posteriormente, a gente ainda descobre um fato mais interessante. A gente começa a descobrir que as equações de Maxwell, elas têm uma categoria, né, de simetria mais ampla e está subliminar, que é subjacente a elas, que são as transformações de Lorentz. Então, ao invés de escrever todas essas equações, divergente de E, rotacional de E, a equação divergente de D e a equação do rotacional de D, a gente tem um conjunto aqui, já simplificou. Em vez de ter 8 equações, eu já tenho 4 equações de forma mais compactificada. Eu posso passar para uma outra abordagem, que é a abordagem chamada covariante, onde a gente vai chamar espaço de Minkowski e as equações de espaço de Minkowski em uma dimensão temporal, em 3 dimensões espaciais, e as equações de massa assumem uma forma bastante simples. A gente consegue escrever elas desse modo aqui. Então, todas as equações de Maxwell, elas agora ficam concentradas nessas 2 equações muito simples, que são o que a gente chama de formulação covariante, né? Formulação relativisticamente covariante. As formas diferenciais ainda reduzem mais esse trabalho, porque elas nos permitem eliminar os índices. Então, por exemplo, se eu agora vou escrever, que a gente vai chegar daqui a umas 2 aulas a fazer, as equações de Maxwell em formas diferenciais, simplesmente nós vamos dizer o campo eletromagnético é uma 2 forma, e essa equação de Maxwell, a primeira equação de Maxwell, é chamada lei de Gauss, ela simplesmente vai se reduzir a isso. A derivada exterior do dual da 2 forma é a corrente. E a derivada exterior de E é igual a zero. Então, isso aqui são as equações de Maxwell em forma diferencial. Então, se a gente escreve essas equações desse modo, elas estão compactificadas ao máximo. Depois eu posso trazer para esse modo, depois eu posso abrir para esse modo aqui, e finalmente eu vou lá no início dos tempos, né,
escrevo as equações de Marx desse modo. Eu escrevo 8 equações grandes, ao invés de escrever as equações simples daquela maneira que estão lá. Então, as formas diferenciais, elas permitem que a gente reduza a notação e permite que a gente consiga ver muito mais propriedades às vezes. Olhando para essa equação aqui, por exemplo, vocês que já, quando tiverem já uma prática com isso, já vão ver que daqui fica claro que tem uma simetria de calibre para eletromagnetismo, fica claro que a corrente é necessariamente conservada devido a essa equação. Então, às vezes, trabalhar com as formas diferenciais, por reduzir drasticamente o número de equações, a gente limpa as equações, a gente reduz a complicação das equações e a gente é muito mais habilitado a ver propriedades que a formulação, que às vezes a teoria que é descrita por aquelas equações pode ter. Então, é uma vantagem, a gente tem que aprender um novo método, né, dentro da matemática para poder usar nas teorias físicas. Então, hoje, já a geometria diferencial, ela já é bastante, desde a época da relatividade geral, sobretudo, ela se popularizou na física, com a formulação da relatividade geral em termos de geometria riemanniana. Então, a geometria riemanniana, a geometria diferencial, ela entrou mais pesadamente em física a partir da relatividade especial. O Sebastião vai dar um curso dele de fibrados, né? Não tem, né? Obrigado, falou, cara, obrigado. Não, só para avisar que a gente está realmente sem ar-condicionado, estamos fazendo um concerto na central de ar-condicionado dos auditórios. Então, trabalhar com ar natural aí, tudo até falei aqui, ele circula mais. Bom, então, a geometria diferencial é um método que vale a pena a gente aprender. O Sebastião, no curso dele de fibrados, a descrição dos fibrados, a conceituação, a abordagem dos chamados espaços fibrados também é uma abordagem que está dentro da geometria diferencial. E provavelmente quem for fazer o curso Sebastião vai precisar, em algum momento, lá dessa ideia do que são as formas diferenciais. Então, essas ideias de espaços fibrados e formas diferenciais, elas são conceitos, são métodos operativos que a gente tem dentro da geometria diferencial que vão ser muito importantes, né, na formulação de teorias físicas. Por exemplo, a teoria eletromagnética, na formulação das chamadas teorias de Young-Mills, né, que são importantes para as interações fortes, para as interações nucleares fortes e fracas. Na teoria de gravitação, quer dizer, na abordagem da geometria diferencial para a gravitação, então, trabalhar com relatividade geral, usando formas diferenciais, também bastante útil, é bastante oportuno. Então, o método das formas diferenciais ele já é uma técnica que já foi incorporada à física e é muito útil para muitos estudos, né, não só mais formais, mas até mesmo uma física mais fenomenológica. Tem muitos trabalhos de física de matéria condensada que são feitos com abordagem de formas diferenciais. Quer dizer, onde tem tensores antissimétricos, onde apareceram tensores antissimétricos, a gente vai usar formas diferenciais. Pode-se usar formas diferenciais. Então, tem uma motivação forte para isso. Se alguém quiser, claro, complementar com alguma referência interessante, né, tem livro bastante padrão na discussão das formas diferenciais. Tem um livro antigo, né, o livro de Flanders. É um livro antigo, é um livro clássico, mas é insuperável. Né, é um livro que o tempo não apaga o valor dele. É o livro de Flanders, de geometria diferencial, aplicação de geometria diferencial de Flanders. O que vocês acham na biblioteca do CBTF? Um outro livro também que tem aqui na biblioteca do CBTF, que tem uma abordagem boa para as formas diferenciais, é uma coleção de 4 volumes do professor Walter Thierry. Né? Então, isso aqui é uma referência. Tem um livro do professor Walter Thierry, lá de Viena. São 4 volumes, mas não tudo sobre formas diferenciais. Esse curso a gente fazia lá no Vieste, no primeiro ano de doutorado, a gente fazia esse curso. Esse curso é um curso de métodos matemáticos, onde você refaz toda a mecânica clássica, toda a teoria clássica de campos, toda a mecânica estatística, usando formas diferenciais. Então, ele é um curso assim, de fechamento. Não é um curso fundamental, você não vai aprender física, não vamos aprender física através desses livros aqui.
mas nós vamos aprender a codificar as teorias físicas, todas as teorias físicas conhecidas, dentro da abordagem de geometria diferencial. Então, o capítulo 1, o volume 1, é dedicado à mecânica clássica e sistemas dinâmicos dentro da abordagem de formas diferenciais. Então, no capítulo 1 ou 2 do volume 1, então, o que vai interessar a gente para uma revisão, quer dizer, com estudos de formas diferenciais, é o volume 1 da coleção do TIG, tem na biblioteca. É o volume 1 e o capítulo inicial é o capítulo 2. O capítulo 1 ele faz uma abordagem geral, uma motivação, uma apresentação. O capítulo 2 ele vai trabalhar com variedades diferenciadas, ele introduz o conceito de variedades diferenciadas, manifolds, e o conceito de formas diferenciais. Então, está aqui. O livro do TIG, ele é posterior ao livro do Flanders. Esse livro aqui é mais antigo, então ele tem uma abordagem boa da mecânica em termos de formas diferenciais. O livro do TIG é um livro mais moderno, ele faz teoria clássica de campos também, faz a mecânica quântica também, tem um capítulo, tem um volume aqui, que é a mecânica. A gente fazia esses 4 volumes no primeiro ano, e era um curso muito assim, informativo, porque os métodos que a gente aprendia aqui, a gente podia transplantar para Young Mills, para as outras teorias. Então, é um volume, é um curso que vale a pena vocês conhecerem, você vai fazer. Agora, quem quiser abordar de formas diferenciais, é o volume 1, capítulo 2. Esse livro, depois tem outros livros aí de geometria, mais formais, aí dependendo do curso. O cara quer fazer uma coisa mais formal ou uma coisa mais aplicada. Tem, por exemplo, o livro do Kobayashi no Mitsu. É uma coleção, são 2 volumes, né? E tem uma abordagem das formas diferenciais. Esse livro aqui é um livro mais formal. Não é um livro para matemática, mas é um livro para físico e matemática. Mais do que para físico teórico. Eu diria que o TIG é um livro para físico teórico. O Kobayashi no Mitsu é um livro, são 2 volumes, muito bom. Mas ele serve mais para quem faz física e matemática. Mas para nós consultarmos, é uma coleção, são 2 volumes. Depois, tem o livro do Nakahara. Eu acho que até um dos livros que o Sebastião adota no curso dele, de métodos matemáticos com quando Nakahara. O livro do Nakahara de geometria diferencial em física, eu acho que é Physics and Geometry, alguma coisa assim, física e geometria. É o livro do Nakahara e acho que esses aí são. Bom, tem outros, claro, Choqueiro Nuclear, mas aí eu acho que são livros mais formais. Eu estou querendo falar com vocês, a ideia que eu estou querendo dar para vocês é aqui no curso sujar a mão. Tá? A gente tem que sair desse curso de mão suja, sabendo fazer. Mesmo que eu não consiga fazer todas as justificativas de matemática. Né? Não vou sair desse curso com a ideia dessas mini aulas aqui, não é vocês saberem os teoremas, saberem, às vezes, os pormenores matemáticos que são importantes, né? Mas na primeira abordagem, o que eu acho que é importante é o cara saber usar, saber operar. E depois vamos refinar o conhecimento. Aí vocês podem até caminhar sozinhos. E se vocês quiserem refinar o conhecimento, eu diria que esse livro aqui, ele condensa. Eu não estou falando muito dele porque eu conheço bem ele, porque eu estudei ele, não, mas é porque realmente o professor Tigre, ele é um físico teórico. E quando ele escreveu esses volumes aqui, ele escreveu já no ápice da sua maturidade. Ele foi professor da gente lá em Trieste, ele já estava praticamente se aposentando, e quem dava o curso dele eram os colaboradores dele lá de Viena. Então ele escreveu esse livro já tendo assim, uma ideia muito panorâmica de toda a física. E aí quando ele abordou as formas diferenciais para descrever a mecânica, sistemas dinâmicos, para descrever teorias de Gauss, para descrever mecânica estatística, para descrever mecânica quântica, termodinâmica, ele faz toda a física, revisita toda a física na linguagem de formas diferenciais. Então, para um estudante de física, o contato com a linguagem dele é muito imediato, a gente percebe muito bem o que ele está querendo dizer. E ele dá boas referências também. Ao longo do livro deles, o livro, os capítulos do livro, vocês vão encontrar referências interessantes. O capítulo que ele faz, o capítulo 3, que é o capítulo de sistemas hamiltonianos, a estrutura simplética da mecânica clássica, é excelente. Todas as transformações canônicas, toda aquela discussão que a gente faz no livro, por exemplo, no livro do Goldstein, né? A discussão de formulação hamiltoniana, formulação lagrangiana, ele faz usando formas diferenciais, é bem útil. Tá? Então, eu diria que esse livro é uma boa referência. Flanders é sempre uma referência clássica, Kobayashi no Mitsu também,
e o Nakahara também. Tem outros volumes sobre Goiá, se alguém quiser. Esse aqui é mais voltado para quem vai fazer, por exemplo, gravitação. São duas autoras mulheres, né? Tem a Madame Choquet Goiá e a Madame Cecília de Louis Moretti. Esse livro também é um livro bem recomendado, fala de formas diferenciais também. Tá bom, então eu acho que com isso aqui vocês, e aí vocês também, vocês são caçadores da internet na madrugada, eu sei que vocês sempre acham, daí lá, notas de aula boa na internet, às vezes cursos também. Aí eu deixo isso aí com vocês, que eu sei que vocês são muito sábios. Só estou dando assim aquelas referências de tio mais velho, que ainda acredita em biblioteca, que ainda procura livro, né? Vocês procuram sites, né? O que também é muito importante, né? São os novos tempos. Eu já estou meio habituado a essa, me cristalizei nessa bibliografia aí mais clássica e tradicional. Mas são livros antigos, mas insuperáveis, tá? Eu tenho livros que são antigos e já foram superados. Esses ali não, são eternos, né? Nesse assunto eles são eternos. Bom, então feita essa preleção, se alguém inclusive descobrir alguma referência interessante, manda por e-mail. Já tá circulando o e-mail com todo mundo, né? E aí a gente sabe que quem trabalha no CBTF, quem trabalha com a gente aqui nos cursos, sabe que a gente semanalmente passa e-mail, dando notícias, e quando a gente, algum estudante ou eu descubro um trabalho interessante ou uma notícia interessante em física, a gente passa, o e-mail circula. Então vocês se acharem algum material bom, disponibiliza para o grupo todo. Às vezes tem algum PDF, notas de aula muito boas sobre o assunto, vocês podem disponibilizar para todo o grupo. O próprio Sebastião, no curso que ele faz, que ele dá aqui no CBTF de métodos matemáticos, ele tem umas notas de aula. Eu não sei se nas notas do Sebastião já tem a parte de forma diferenciada. O Sebastião costuma organizar as aulas e dar as notas. Então, provavelmente, se você depois de ficar na aula do Sebastião, ele for perguntar, ele pode disponibilizar para vocês também as notas que ele já escreveu no curso de métodos. Eu nunca dei esse curso aqui no CBTF, não. Então, o Sebastião, que realmente sempre dá esse curso, ele deve ter também umas notas de aula bem boas sobre isso. Bom, então a nossa ideia vai ser assim, vamos supor, só para fixar as ideias, vamos pegar um caso bem simples para a gente começar a tocar nas coisas e depois a gente vai, pouco a pouco, fazendo mais assim, formulações mais um pouquinho abstratas. Vamos supor que eu estou no espaço euclidiano real, bidimensional. Todo espaço euclidiano bidimensional. Então, nesse espaço, vamos supor que eu esteja, por exemplo, trabalhando com as coordenadas cartesianas, x e y, necessariamente, poderia estar trabalhando com as coordenadas polares, né, ou coordenadas parabólicas, não importa. Supor que eu tenho um sistema de coordenadas. Então, a gente sabe definir o que são escalares, o que são objetos escalares nesse espaço, o que são objetos vetoriais nesse espaço, e o que são objetos tensoriais também nesse espaço. Pode definir os tensores, né, nesse espaço. Então, por exemplo, nós sabemos que no espaço euclidiano bidimensional, o grupo, né, as transformações o grupo, né, associado ao espaço-tempo é o grupo das rotações bidimensionais. Então, as rotações no plano, elas são descritas pelas matrizes chamadas SO2, que é um grupo de matrizes ortogonais e especiais. São matrizes ortogonais, são as matrizes que satisfazem a essa relação, né, transposto é igual a F menos 1, e são matrizes especiais, que tem determinante igual a 1. Então, uma matriz, né, que tenha essas duas propriedades, que tenha essas propriedades aí, ela é o que a gente chama de uma matriz SO2. É uma matriz, né, dessa categoria. Né? Suponhamos que a gente não saiba quem é essa matriz, é uma matriz que tem elementos alfa, beta, gama, delta. E se eu quiser impor esses vínculos aqui em cima dessa matriz, então eu sei que o determinante tem que ser 1. Eu vou querer construir uma matriz que tem alfa, beta, gama, delta, mas alfa, delta menos beta, gama é igual a 1, que é a condição do determinante ser 1. Então, essa matriz é especial, ela tem determinante 1. Agora, a condição de ortogonalidade é que a transposta dela, que é alfa, gama, beta, delta, seja igual à sua inversa. Nós sabemos inverter uma matriz 2 por 2 rapidamente. Divide pelo determinante, 1
1 sobre alfa delta, menos beta gama, e coloca aqui a matriz das duas dimensões, né? Então vai ficar alfa menos gama menos beta, né? Fica alfa delta menos beta gama menos alfa delta. Então essa matriz aqui é inversa daqui. Então, essa matriz é a transposta da R e essa matriz é a inversa da R. Usando agora a propriedade que essa matriz tem determinante 1, isso aqui desaparece. Determinante é 1. Então a gente tira que o delta tem que ser igual ao alfa. E o beta, gama, tem que ser igual a menos beta. Então essa matriz já começa a reduzir a sua forma canônica. Ela vai ter alfa, beta, menos beta, alfa. E aí a condição dela ter determinante 1 é que alfa 2 mais beta 2 se reduz essa condição determinante 1 fica alfa 2 mais beta 2 igual a 1. Mas dois números, né, cujos quadrados somados fazem 1 podem sempre ser escritos como seno e cosseno. Então nós teríamos o alfa igual ao cosseno de 1 do beta e beta cosseno de 1 do beta. Então a matriz SO2 que a gente tem, na verdade, ela dizia dessa forma. Ela é cosseno de beta, seno de beta, por exemplo, menos seno de beta, cosseno de beta. Então essa matriz aqui é a matriz que faz para nós uma rotação do sistema de eixos. Significa isso aqui. Essa matriz aqui, ela faz esse trabalho para nós. Se eu tiver um sistema de eixos aqui, YX, e eu quiser agora trabalhar num sistema que não é mais YX, mas é um sistema que foi girado trigonométrico, no sentido trigonométrico de um ângulo perto de uma que fosse sendo Y', e aqui o X'. Essa matriz, então, ela representa a rotação de um ângulo θ no sentido trigonométrico desse sistema de eixos. Então, eu trabalho com esse sistema de eixos, ou a rotação que eu estou descrevendo, a rotação, ela está me descrevendo uma formulação em termos desses eixos. Então, se eu tiver um dado vetor V aqui, então eu tenho um certo vetor V. Então, esse vetor referido ao sistema YX, ele tem componente Vx e Y. Agora, esse mesmo vetor referido ao sistema X' e Y', ele tem componentes V'X, V'Y. Então, essa matriz R aqui é a matriz que ela faz a transcrição. Se eu tiver o vetor, né? Então vamos colocar, a relação é essa. V'I, as componentes do vetor vistas com referencial girado são a matriz R atuando nas componentes do vetor referencial original. Então, isso é o que a gente chama de uma transformação passiva. A gente não mexeu no vetor, a gente rodou o sistema de eixos e a gente tem dois observadores distintos, quer dizer, dois sistemas de referência distintos, observando esse vetor que ficou parado. Então, essa matriz, ela faz a passagem desse sistema de eixos para esse sistema de eixos. Então, a relação, as componentes do vetor vistas aqui ou vistas aqui, elas se relacionam por essa matriz aqui, que é a chamada matriz de SO2, que é a matriz que faz a rotação. Essa matriz aí também é fácil de mostrar, vou fazer aqui, ela pode ser escrita como sendo a exponencial de I θ vezes uma certa matriz sigma, onde essa matriz sigma aqui é 0, menos 1, certo, 0, menos I e 0. Então, se nós pegarmos essa matriz sigma, essa matriz antissimétrica que está aqui,
esses i's aqui, legal? Essa matriz aqui, exponenciar isso aqui, a gente vai ganhar exatamente essa matriz aqui. Então, é só isso que eu estou querendo dizer. Essa matriz vai ser importante para nós, porque a gente define o que é um objeto escalar, o que é um objeto vetorial ou um objeto tensorial, de acordo com as transformações que esses objetos vão sofrer sobre condições. Então, o que é um objeto escalar? Quando eu passo do sistema de eixos x, y para o sistema de eixos y', x', o escalar muda. Então, o que caracteriza a grandeza escalar é o fato da grandeza vista no novo referencial com as novas coordenadas, ela é igual à grandeza vista no referencial antigo com as coordenadas antigas. Então, isso caracteriza uma transformação, uma grandeza escalar. Ela não percebe a rotação desse modo. Se eu tiver, por exemplo, nesse ponto do espaço, esse ponto do espaço ele tem coordenadas distintas segundo esses dois sistemas de eixo. Se eu, por exemplo, medir, uma pressão aqui ou uma temperatura aqui, a temperatura medida aqui, ela vai ter, se eu rodeio ou não rodeio o sistema de eixo, ela não vai mudar. Então, para esse observador aqui, a função t de x igual a função φ de xy vista para aqui, e a função φ' de x' y' vista por esse também é um valor. Isso é o que caracteriza uma grandeza escalar. O que caracteriza uma grandeza vetorial é essa transformação. O vetor, ele muda as suas componentes de acordo com essa matriz quando eu faço uma rotação dos eixos. Então, o que vai caracterizar a grandeza vetorial é essa relação aqui. A linha de x' vai ser a matriz R em J, atuando no AJ. Então, isso significaria o seguinte, que a minha componente, quer dizer, o meu vetor, a linha componente 1 das coordenadas linha, ele vai ser cosseno de θ, a 1, cosseno de θ, a 2. E componente, a linha 2 de x' vai ser menos seno de θ a 1. Claro, eu não estou colocando, mas é o A1 de x, o A2 de x, o A1 de x aqui e o A2 de x. Então, isso que caracteriza qualquer grandeza vetorial, é uma grandeza que, quando eu faço uma rotação do sistema de eixos, os dois observadores vão perceber vetores distintos, mas a relação entre eles é feita por essa matriz R. Por isso caracteriza o que nós chamamos de uma grandeza vetorial. Então, é uma transformação linear que contém essa matriz R dentro da matriz. O que caracteriza o tensor agora, por exemplo, se eu tiver um tensor, um objeto tensorial, né? Então, um objeto tensorial é um objeto, por exemplo, uma matriz 2 por 2. Então, se eu tiver um objeto que tenha dois índices, um objeto que seja um conjunto de funções. Então, tem uma matriz TJ. Né? Essa matriz TJ, ela tem componentes T11, T12, T21, T22. É uma matriz 2 por 2 genérica. Então, como é que, se um observador grafa essa matriz e o outro observador no outro sistema de coordenadas, essa grandeza é vista por ele como um telinha. Eu mudei o sistema de eixos, então as projeções dos eixos mudam e o valor das coordenadas do ponto onde eu estou definindo aquela função tensorial, aquela função matricial, muda também. Então, TI de x e T' de x. Então, o que caracteriza essa grandeza como sendo um tensor é que, se no referencial girado, no referencial linha, essa grandeza tem componentes T' e J no ponto x', a relação com essas componentes aqui é feita pela ação simultânea desses elementos da matriz. R, I, M, R, J, M, T, M. Está aqui só para quem não está habituado, quando eu estou usando a chamada convenção da soma. Sempre que houver índice, isso aqui é um produto, né? É um
produto matricial. Então, se isso aqui está designando, se isso aqui é um vetor coluna, né? A linha 1, a linha 2, esse objeto aqui é uma matriz, e esse objeto aqui é um vetor coluna, a 1, a 2. Então, isso aqui é um produto matricial. A linha fixa, aí eu somo sobre todas as colunas da matriz. Eu somo sobre J e variamos linhas de J. Vario as colunas do R e vario as linhas do A. É o produto matricial. Então, para quem está acostumado, eu deveria ter colocado aqui somatório em J, que vai de 1 até 3. Mas a gente omite, sempre que houver uma soma, cada somatório que houver, a gente omite. Sempre que houver um somatório, significa que a gente vai ter um par de índices saturados. Então, isso é a chamada regra da convenção da soma. Sempre que houver índices saturados, pressupõe-se que haja um somatório que foi omitido por uma questão mera de notação. Então, nós estamos usando a convenção da soma. Então, aqui significa que eu tenho duas somas que eu estou omitindo. Eu tenho uma soma em M que vai de 1 a 3 e uma soma em N que vai de 1 a 3. Então, eu tenho um somatório duplo aqui nessa equação. Então, essa grandeza aqui, então, esse caráter, né, de transformação é o que caracteriza um tensor. E assim vai. Eu posso ter um tensor com mais índices. Poderia ter um tensor W com 4 índices, por exemplo, algo desse tipo. W', I, J, K, L, e X'. A transformação dele segue o padrão. Cada índice segue um padrão como se fosse um vetor independente. Então, eu vou ter um RN, um RJI, um RKT, um RLQ, aí tem somatório M, N, P e Q. M, N, P, então, isso é o que caracteriza essa grandeza como sendo um tensor de 4 índices, um tensor de rango de 4. Então, essas grandezas são... dificilmente a gente usa um tensor de rango de 4 em física. Na mecânica, por exemplo, a gente chega no máximo a tensores de rango 2. Quando a gente fala do tensor de inércia, né, que a gente chama vulgarmente de momento de inércia, a gente fala de um tensor de rango 2. Quando a gente fala no tensor de tensões, né, tensor de cisalhamento, a gente fala no tensor de rango 2. Em geral, a gente trabalha com tensores de rango 2. Claro que a gente pode também trabalhar com tensores de rango 3, 4, mas na mecânica clássica, sobretudo, a gente fica mais no cenário, ali no subconjunto dos tensores de rango 2. Bom, então isso que caracteriza uma grandeza tensorial. Eu não cheguei nas formas ainda. O que são as formas agora? Vamos olhar agora uma categoria mais restrita de tensores. Vamos olhar apenas os tensores que são ditos completamente antissimétricos. Então, vamos olhar agora, a primeira categoria são as chamadas tensores, uma categoria extra, né, que são chamados tensores antissimétricos. Então, vamos pegar o primeiro exemplo de um tensor não trivial. Claro, o escalar é um tensor de rank 0, ele não tem índice nenhum. O vetor é um tensor de rank 1, ele tem apenas um índice. Eu acho que em português se traduz rank como posto. Posto 0, posto 1, posto 2, mas a gente, para a gente bota a notação, já se padronizou falar de rank. Então, o vetor é um caso particular de um tensor de rank 1. O primeiro tensor realmente não trivial é o tensor de rank 2. É o tensor que tem 2 índices, portanto é uma matriz. Então vamos supor que eu tenha esse objeto aqui. Um objeto com 2 índices. Eu estou em 2 dimensões. Então esse objeto aqui tem 4 componentes. Ele tem o elemento T1, tem o elemento T2, tem o elemento T2, tem o elemento T2. Então, esse tensor é genérico. Nenhuma relação entre cada um. A questão do número de índices que você coloca no tensor depende do espaço, então, por exemplo. Não o número de índices, mas a extensão de cada índice. Quer dizer, quando eu coloco, eu posso colocar quando eu estou no espaço de 2 dimensões, eu botei 4 índices. Agora, cada índice vai de 1 a 2. Tá certo? Então, é o range, né? A extensão do índice que caracteriza a dimensão do espaço. Mas eu posso ter, em princípio, um tensor com N índices e 2 dimensões, não tem problema, certo? Agora, então, eu estou falando de um tensor de 2 índices, portanto, um tensor de rank 2, eu posso representar matricialmente, e cada índice, sim, eu acho que varia de 1 a 2. Ah, então, esse é um tensor genérico. Nós sabemos que toda matriz pode ser decomposta por uma soma de uma matriz simétrica com a matriz antissimétrica. Da álgebra linear, a gente sabe, se eu tiver uma matriz T, eu posso somar
somar e subtrair a essa matriz a sua transposta. Então, o que eu fiz nessa operação? Nada. Eu somei e subtraí a mesma grandeza e T sobre 2 mais T sobre 2 dá T. Eu sou uma mera identidade. Só que, quando eu somo uma matriz com a sua transposta, eu ganho aqui uma nova, vamos dizer, isso aqui é uma nova matriz, que eu vou chamar de S. E isso aqui é uma outra matriz, que eu vou chamar de A. Então, eu quebrei a minha matriz T na soma de duas matrizes, S mais T. Qual é a propriedade que caracteriza a matriz S? Se eu tirar o transposto da matriz S, eu vou ter T transposto mais T sobre 2, então é igual a S. Então, a matriz S é simétrica. A matriz A, se eu transpuser, ela vai ficar T transposto menos T, vai trocar de sinal. Então, a matriz A é antissimétrica. Então, o que eu fiz foi, quebrei essa matriz, separei essa matriz na soma de duas matrizes, né? Uma simétrica e uma antissimétrica. Claro, se eu quiser ver aí, quem é a matriz S, é muito simples, né? Quem é a matriz S é um meio de T mais T transposto. Então, aqui vai dar 2, T, 1, 1. Aqui vai ficar T1, 2 mais T2, 1. Aqui vai ficar T2, 1 mais T1, 2. Aqui vai ficar 2, T, 2. Então, eu somei T com a sua transposta. Então, é claro, essa matriz, obviamente, ela é simétrica. Esse cara é igual a esse. Essa matriz é 2 por 2, é simétrica. E a matriz antissimétrica que eu posso formar aí, ela é T menos T transposto sobre 2. Então, boto um 2. E aí, se eu pegar T e subtrair de T transposto, aqui dá 0. Aqui dá T1, 2 menos T2, 1. Aqui dá T2, 1 menos T1, 2. E aqui dá 0. Então, essa matriz já simplificou bastante. Ela ficou o seguinte: eu posso fatorar esse objeto aqui. Então, essa matriz antissimétrica, na verdade, ela só depende de um número. Essa matriz aqui, ela depende de 3 parâmetros. Esse número é genérico. Essa entrada é genérica. E essa entrada é igual a essa. Então, essa matriz depende de 3 parâmetros independentes. Esse e esse. E por acaso, e não por acaso, perdão, é igual a esse. Essa matriz, apesar de ser 2 por 2, ela ficou muito simples. Ela ficou proporcional a um número, vezes uma matriz constante. Então, essa matriz só depende de um número fixo. Essa matriz, na verdade, é um escalar disfarçado. Ela só tem, na verdade, uma componente independente. Simplesmente eu peguei uma componente e botei isso na forma de uma matriz. Mas eu não posso esconder esse fato de que só existe um elemento independente aí. Então, vamos analisar. Isso é a matriz antissimétrica contida dentro de T. Então, é esse objeto aqui que nós vamos identificar como sendo uma 2 fórmulas. Isso é uma matriz antissimétrica. A matriz simétrica, ela passa batida pelas fórmulas. O que é uma matriz? O que é uma 2 forma em 2 dimensões, é uma matriz antissimétrica 2 por 2. E aí a gente sabe, qualquer matriz antissimétrica tem diagonal nula. Se ela for 2 por 2, esse elemento tem que ser igualmente esse. Isso é uma matriz antissimétrica 2 por 2 mais geral que eu posso escrever. Porque no fundo é isso aqui, ó. É alfa vezes essa matriz. Então, a categoria, né, dos tensores antissimétricos é uma categoria mais restrita e nós vamos ver que ela tem, inclusive, interpretações geométricas bem interessantes. Então, vamos só ainda, né, vamos só estar atentos a esse fato aqui. Vamos observar como é que esse objeto aqui se transforma sob rotação. Quando eu fizer uma rotação, vou apagar isso aqui. A matriz que faz a rotação, nós conhecemos, é aquela matriz cosseno, seno, menos seno, cosseno. Então, se esse objeto aqui é uma matriz 2 por 2, é um tensor. Como é que esse objeto aqui se transforma quando eu faço transformação de coordenadas? Eu vou ter T', 1, 1, segundo a nossa prescrição de que seja um tensor, T', 1, 1, vai ser R1, N, R1, N, T, N, N. Isso é o que caracteriza um tensor.
Então, a minha matriz, né? Se vocês quiserem, até a gente pode escrever isso de uma forma mais compacta. Deixa eu apagar isso. Vamos colocar de uma forma genérica. Vamos pegar o tensor genérico, T' e J. Como é que eu caracterizo a lei de transformação? É um R, I, N, R, J, N, P, N, colocar assim. Então isso aqui é uma matriz, T' e J. Vamos fazer o produto matricial. Isso aqui é uma matriz, ó, R, I, N. Estou variando as colunas dessa matriz. As colunas dessa matriz estão batendo com as linhas dessa matriz. E as colunas dessa matriz, infelizmente, não estão batendo com as linhas dessa matriz, estão batendo com as colunas dessa matriz. Então, mas eu posso reverter essa situação. Se isso aqui é linha e isso aqui é coluna, eu boto um transposto aqui e boto NJ. Quando eu transponho, eu troco a ordem. Então agora eu venho um produto direto. Ó. Um produto matricial bem feitinho. Ó. N, 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 N. Então no final do dia, o que está do lado direito é a matriz R vezes a matriz T vezes a matriz R transposta elemento J. Pois não? O senhor pode botar a transposta ali sem influenciar em nada? Quer dizer, o que eu tenho é o seguinte, mudar. Franco, sem mudar nada, pelo seguinte, o que aparece para mim é RJN. Sem nenhum problema. RJN é a mesma coisa que R transposto NJ. Eu só troquei ele dentro do coluna, mas aí mudou bastante para mim, porque eu, assim, eu não estou vendo um produto matricial direto, porque isso aqui é a coluna. Para eu fazer o produto matricial, a coluna daqui tinha que estar pegando a linha daqui, mas ela está pegando a coluna com coluna. Isso eu entendi. Eu queria saber se botar a resposta não vai alterar o resultado final no momento de... Não vai alterar. Simplesmente você está colocando tudo de uma forma mais compacta. Se você quiser fazer uma solução mais assim, senso comum, sem pensar em matriz, abre essa expressão toda. E quem for mais esperto vai usar essa expressão. E aí você vai fazer o seguinte, a matriz transformada vai ser a matriz de rotação, a matriz original e a matriz de rotação transposta. Esse cálculo é mais simples, porque simplesmente eu vou multiplicar a matriz, eu não vou ficar precisando fazer um, aí faço somatório completo, outro somatório, que eu faço a coisa direto. Então, vamos dar uma olhadinha só nesse objeto. Vamos ver exatamente como é que essa matriz se transforma. Então, o vídeo ameaça está percebendo? Quer dizer, qual é o meu esforço? Qual está sendo o meu esforço nessa primeira aula de uma hora e meia? É trabalhar em duas dimensões para a gente poder palpar, né, apalpar melhor as grandezas. E desenvolver a ideia de que o tensor antissimétrico, ele é um tensor mais enxuto. Quanto mais antissimétrico o tensor, mais enxuto ele é. O problema em física é que muitas vezes a gente precisa usar grandezas tensoriais para descrever certas grandezas físicas. Mas às vezes os tensores eles superabundam de componentes. Eu tenho componente demais para pouca física. E aí eu fico com um problema sério. Eu preciso desse tensor, mas ao mesmo tempo esse tensor tem componente demais. É o caso do tensor simétrico. O tensor antissimétrico ele é o tensor mais enxuto que eu tenho. Aqui vocês estão vendo bem claro. Aquela matriz simétrica ela tem 3 elementos. Essa matriz antissimétrica tem 1 elemento. Então, as matrizes, quanto mais antissimétricas elas forem, menos componentes elas vão ter. E isso pode me ajudar a eu enxugar melhor a distribuição de certos sistemas físicos. Essa é a briga que a gente tem em física. É o número de graus de liberdade de um sistema e o número de coordenadas que eu tenho que usar para descrever esse sistema. O primeiro problema físico, qualquer estudante, né, que qualquer um de nós enfrenta lá na mecânica inicial, é saber, dado um problema físico, quais são os graus de liberdade dele. Aí se eu sei os graus de liberdade dele, eu sei que eu tenho que atribuir tantas coordenadas. Aí depois o segundo momento de decisão é que coordenadas que eu vou usar. Cartesianas, esféricas, cilíndricas, hiperbólicas, parabólicas, elipsoidais. Você tem uma grande pletora de coordenadas. Claro, você vai ter que escolher aquelas coordenadas que são mais compatíveis com essa medida do teu problema. Mas o primeiro problema em física é correlacionar grau de liberdade de um sistema, quais são as configurações que um sistema pode ter, e o número de coordenadas que vão descrever univocamente cada configuração do meu sistema. Então, muitas vezes em física,
Em mecânica, o que a gente usa para descrever as partículas? Coordenada de posição. Mas se o meu sistema é contínuo, se eu tenho um sistema complicado, eu não posso usar só as coordenadas de cada partícula. Quando a gente estuda corpos rígidos, por exemplo, a gente estuda certos eixos, a gente usa como coordenadas a posição de certos eixos, ângulos. Então, e a gente precisa buscar tensores para descrever os sistemas físicos. Só que os tensores, às vezes, podem ter componente demais, mais componente do que a física pede. E aí eu tenho que saber adequar o tensor à física do meu problema. Os tensores antissimétricos, eles são mais próximos, porque eles são mais enxutos. A gente vai ver que um tensor antissimétrico tem propriedades de elemento que pode ser bastante reduzido se eu impuser, por exemplo, uma simetria completa. Então, o que vai acontecer com as P-formas? As P-formas, elas são os tensores mais enxutos que o espaço-tempo. Então, eu vou sempre usar, tentar, e as P-formas, elas têm uma geometria muito bem definida, elas definem uma álgebra especial. Então, as P-formas, elas são uma maneira, quando a gente conhece as formas diferenciais de um certo espaço, a gente tira uma série de propriedades geométricas e até mesmo propriedades topológicas desses pontos. Então, é importante focar. É uma descrição matemática importante de um dado espaço. Conhecer as formas daquele espaço. Se eu consigo conhecer as formas e classificar as formas daquele espaço, eu estou tendo muitas informações sobre aquele espaço. Então, é a importância das formas. Na física, nós sabemos que as teorias mais fundamentais, elas são descritas por formas. Por exemplo, os bósons vetoriais, né? Tanto fóton quanto os bósons vetoriais W, mais menos, reserva das interações fracas, quanto os grus da PCD, todos esses bósons vetoriais, eles são associados a formas, eles são formas. Eles estão descritos por campos que são formas. Tá? Então, esse estudo de formas tem consequências físicas de longuíssimo alcance. Então, vamos ver essa transformação aqui, essa matriz aqui. Então, se eu fizer a transformação, se eu fizer aquela rotação do meu sistema de eixos, essa matriz T11, T12, T21, T22, ela vai se transformar assim. O outro, o sistema novo, o T'11 dela, o T'12, o T'21 e o T'22 vão ser dados por essa expressão aqui. Cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Aí a matriz T do referencial de partida original, T1, T2, T2, T2. E aí aqui é a matriz transposta. T transposto, O R transposto ao R menos 1. Cosseno de θ, menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. Tá? Então, opa, fazendo esse produto aí, vamos fazer esse produto. Então, eu vou escrever o θ só após o seno, tá? Estou fazendo esse produto aqui, T1 cosseno, T1 cosseno de θ, mais T2 seno de θ. Menos T1 seno de θ, mais T2 cosseno de θ. Depois T21 cosseno de θ, mais T22 seno de θ. Depois menos T21 seno de θ, mais T22 cosseno de θ. Então, meu T', já sei, já claro quem é ele. Como é que vai ser a coordenada, quem vai ser a componente 1 da minha matriz depois que eu fizer a rotação dos eixos? Vai ser o T'1. Mas quem é o T'1? É a primeira linha daqui pela primeira coluna daqui. Então vai ficar T'1 cosseno ao quadrado de θ, mais T'12 seno θ cosseno θ. Depois,
mais T21 seno θ cosseno θ, e mais T22 seno ao quadrado de θ. Então, se eu conhecer essa coordenada no sistema de partida, se eu conhecer os elementos da minha matriz, né, do meu tensor, no sistema de partida, eu sei no outro referencial, no outro sistema de referência, qual vai ser cada componente. Basta fazer agora esse produto. Então, tem linha. Vamos supor o seguinte: vamos supor que eu quero pegar, não ter linha com eu quero pegar ter linha, a gente já pagou aqui, era telinha com 2 menos telinha 2. Vou pegar então os elementos, vamos pegar agora, só para a gente ter uma ideia, vamos pegar o telinha com 2. Então telinha 1, 2 é esse cara aqui. Então é a primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Então eu vou procurar, vai formar menos T1 seno cosseno. Então, menos T11. Desculpa fazer isso, mas eu quero fazer para quem está vendo pela primeira vez sentir como é que a coisa está. Telinha com 2. Então, primeira linha, né, cosseno seno, vezes a segunda coluna outra. Vai ficar menos T1 cosseno seno mais T12 cosseno ao quadrado. E aí o seno vai multiplicar o elemento de baixo. Menos T21 seno ao quadrado. Corrija se estiver errando no conjunto. E depois multiplica T22 seno cosseno. Beleza. Agora vamos pegar o telinha 2. Telinha 2, 1, esse elemento. Então, vou pegar primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda linha, primeira coluna. Vai ficar menos T1 seno cosseno. Esse cara aqui. Menos T1 seno cosseno, menos T12 seno ao quadrado. Mais T2 cosseno ao quadrado. E mais T2 seno cosseno. Certo? Então, isso é o telinha 2 e o telinha 2. Vamos agora, o que aparecia naquela matriz antissimétrica, que era importante para nós, era a diferença. Nós formamos duas matrizes. A matriz S, que era um meio de T2, T11, T12 mais T21, T21 mais T12, e 2 vezes T22. E a matriz A. A que nós tínhamos formado, que era um meio de T12 menos T21, 0, 1, menos 1, 0. Então, a gente tinha formado essas duas. E vamos pegar esse objeto aqui, não T1. Claro, se eu fizer uma transformação, o outro referencial eu preciso ter um linha 2, menos T2 menos 2. O outro referencial, quando eu fizer a transformação, eu vou ter tudo linha. Então, eu quero saber o que vai acontecer com essa combinação. Telinha 1, 2 menos telinha 2, 1. Telinha 1, 2 menos telinha 2, 1. Então, como eu subtrair isso disso, vamos botar sinal menos aqui. Então, aqui fica mais, aqui fica menos e aqui fica menos. Então, ao subtrair, esse termo cancela esse. Esse termo cancela esse.
termo aqui, T1,2, quando ao somar, dá seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Então isso aqui reproduz em T1,2. E esse termo aqui, tá, menos, eu fatoro menos T2,1 seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então dá menos T2,1. Bom, então a gente chegou à conclusão que a gente fez um trabalho burro. Para fazer tanto esforço para mostrar que uma coisa não mudou, certamente eu não percebi alguma coisa no meio do caminho. Eu fiz cálculo desnecessário. Isso não é coincidência, né, galera? Fazer um monte de cálculo, chegar à conclusão que essa grandeza é invariante, significa que eu deixei para trás. Não entendi, eu fiz sem entender. Tá certo? Tá legal. Aí você, isso dá para fazer na mão, mas imagina se eu tivesse que fazer isso com 10 mil elementos, como acontece em gravitação quântica, por exemplo. Às vezes, para calcular um gráfico de Feynman, gravitação pode lidar com 81 mil quilos. Claro, o computador ele tem que lidar, né? Mas se a gente tiver objeto, eles faziam isso não. Por isso que se desenvolveu o cálculo simbólico no computador para poder trabalhar. E aí, você tinha que aprender essas antes de fazer o cálculo, já saber o que fazer, o que simplificar. Então, esse exemplo é o exemplo mais possível, né, que a gente pode colocar lá na álgebra linear 1, o estudante perceber que essa grandeza é invariante. Eu fiz a rotação, qualquer que seja o ângulo, eu posso entortar meu eixo do ângulo que eu quiser entre 0 e 2π, que essa grandeza não muda. Então, essa grandeza é invariante rotacional. Por que essa grandeza, nesse caso, é uma invariante rotacional? Essa grandeza é uma invariante rotacional em duas dimensões, porque ela é uma duas-forma. Nós não sabemos ainda o que é uma duas-forma, na verdade, mas ela é uma duas-forma. O que é uma duas-forma? Uma duas-forma é um tensor. Tem uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, que está escondido aqui, para a gente aprender isso. Então, vamos colocar desse modo. Essa matriz antissimétrica, então, se eu fizer uma rotação, essa matriz antissimétrica não muda. Por quê? Se eu fizer uma rotação, se eu mudar esse sistema de eixo, meu A' vai ser um meio de T'1,2 menos T'2,1. 0, 1, menos 1, 0. Então, se eu fizer uma rotação, está aqui. A minha matriz seria isso. T'1,2 mudou, T'2,1 mudou. Mas essa diferença não mudou. Então, essa matriz é igual a mesma. Então, se eu fizer uma rotação, a parte antissimétrica não mudou. Será que tem mais alguma coisa que não muda? Então, vamos ver. A parte antissimétrica. Vamos começar a guardar. A parte antissimétrica tem dois índices. Então, o objeto antissimétrico com dois índices é uma duas-forma. Esse objeto não mudou. Tem uma razão de ser isso. Isso não é casual. Bom, em duas dimensões, uma duas-forma não muda. Se nós formos para três dimensões, vamos ver que na próxima aula, uma três-forma não vai mudar. Se a gente for para N dimensões, a gente vai compreender por que uma N-forma não muda. Nós vamos ver que daqui a pouquinho, o grande elemento que aparece aí, é conhecido de quase todos vocês, provavelmente você está no sétimo período, então provavelmente você já conhece as pessoas de Leptílica, também aquele epsilon I, J, que a gente chama de tensor de Leptílica, densidade tensorial de Leptílica. Esse objeto é a eminência parda que está por trás de tudo isso. É ele que é o capo mafioso que está fazendo todos esses resultados saírem certinhos sem a gente entender muito bem porquê. Vamos evidenciar essa relação entre o epsilon e as fórmulas. Mas, por enquanto, vamos guardar esse resultado. Vamos aproveitar essa matriz que está escrita aqui, vamos fazer um outro passo. Então, nós já olhamos, a parte antissimétrica não muda quando eu faço uma rotação. Vamos olhar o seguinte, a parte simétrica muda. Eu já vi que, por exemplo, T'1,1 mudou. T'1,1 não é igual a tudo. Vamos pegar uma grandeza aqui, vamos pegar essa, vamos calcular o T'2,2. Deixa eu apagar isso aqui. Então, isso aqui eu acho que eu calculei o T'1,1 completo, né? Que foi T1 cosseno ao quadrado, mais T2 seno cosseno, mais T2 seno cosseno, mais T2 seno ao quadrado. Vamos calcular agora o T'2,2.
objeto. Então eu vou multiplicar essa segunda linha por essa segunda coluna. Então o T' 2 vai produzir mais T1 seno ao quadrado. Menos T2 seno cosseno. Menos T2 seno cosseno. E mais T2 cosseno ao quadrado. Então foi o que eu fiz calculando T' 1 e T' 2. Vamos observar agora uma coisa. Quem é T' 1 mais T' 2. Se eu somar T' 1 e T' 2, esse termo aqui é T1, esse termo aqui é T1. Então dá seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, dá 1. Então vai aparecer aqui o T1. Depois, esse termo aqui, T2 seno cosseno menos T2 seno cosseno. Então quando eu somar, esse termo aqui cancela com esse. Depois aqui é a mesma coisa. Quando eu somar, esse termo aqui cancela com esse. E quando eu somar, esse termo aqui soma com esse. Eu boto T2 fatórios, T2, 2 e dá seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Então, nessa selvazinha aí de telinhas, não sei o que, eu descobri que tem uma grandeza que não muda. Telinha 1 mais telinha 2 é igual ao T1 mais T2. Então, na transformação de rotação, não mudou essa combinação aqui. Da mesma forma que T'1,2, que T'1,2 menos T'2,1 é um invariante rotacional, T'1,2 mais T'2,2 também é um invariante rotacional. O que é T'1,2 mais T'2,2? Quando eu olhar essa matriz aqui, T'1 mais T'2,2 é o traço da matriz dele. É a soma dos elementos da diagonal. E T'1 mais T'2,2 é o traço da matriz T'. Então eu estou observando que o traço da matriz não muda quando eu faço uma rotação. Então, a outra observação, eu vou colocar essas duas observações aqui para nós. Começou 10 minutinhos, porque nós começamos 11h10, né? Praticamente, até agora já tiraram 11h10, a gente vai até as 10h, tá? Então, a gente viu o seguinte, que T'1,2 menos T'2,1 após a transformação, qualquer que seja a rotação, é invariante. É igual a T'2 menos T'2,1. E acabamos de ver o traço de T após a transformação, que é o T'1 mais o T'2,2 é igual ao traço de T antes da rotação, que é o T'1 mais T'2,2. Então, se eu pegar uma matriz e fizer uma rotação no meu sistema de eixos, eu sei como é que essa matriz vai mudar. Beleza. Isso aqui é bem fácil de a gente compreender, porque isso aqui não muda. Nós vimos o seguinte, a matriz T' é R, T, R transposto. Como a matriz R é uma matriz ortogonal, é uma matriz SO2, o R transposto é o R menos 1. E aí, quando eu tiro o traço dessa equação, o traço do produto, ele satisfaz a regra cíclica, né? Quer dizer, o traço de AB é igual ao traço de BA. Isso não é mais isso aqui de A. E isso aqui de B, o traço desse produto é o traço desse vezes esse, é o traço desse aqui vezes esse. Então, esse R menos 1 bate no R. Então, se eu trocar essa ordem, usar a comutatividade do traço, o traço desse fator vezes esse fator é o traço desse fator na frente vezes esse. O R menos 1 bate no R. Então, isso aqui é o traço de T. Bom, quem já fez mecânica quântica, né, ou quem já fez álgebra linear, sabe que isso aqui é uma transformação de singularidade.
transformação de similaridade, ela preserva o traço. Então nós entendemos que o traço da matriz, ele não vê a rotação. A matriz muda. Os elementos individualmente mudam. Teu linha 1 é diferente do teu 1. Tem linha 2, 2 é diferente do teu 2, mas a soma não muda. Então, essa grandeza é uma grandeza escalar. É uma grandeza que, se eu fizer uma rotação, ela não absolutamente muda de valor. Então, o traço da matriz é um escalar de rotação. É um escalar, é uma grandeza que não muda. Isso é uma zero forma. Tá, vamos identificar os escalares como sendo as zero formas. É o objeto que não vê a rotação. Então ele não tem nenhuma referência vetorial ou tensorial, ele não tem índice nenhum. Ele fica sem índice, ele não vê a rotação, ele é um verdadeiro escalar. Então ele é uma zero forma. Agora, essa combinação aqui, deixa eu apagar aqui um instantinho e fazer uma outra observação. Bom, nós agora estamos ainda envolvidos com traço. Vamos olhar um pouquinho melhor a nossa matriz. Essa matriz. Então, nós já decompusemos a matriz. Por exemplo, pegamos um tensor de rank 2, que eu identifico como uma matriz, em 2 dimensões. Aí quebramos esse tensor em duas partes, uma parte simétrica e uma parte assimétrica. Nós vimos que a parte assimétrica não muda por rotações. Então, a parte assimétrica da matriz, ela também é um escalar. Então, quando a gente pegou a matriz que eu chamei de T, peguei a matriz T e decompus numa matriz simétrica mais uma matriz assimétrica, eu vi que essa parte aqui é invariante rotacional. A linha é igual a A, eu faço rotações. Mas essa linha é diferente de essa. Porém, nós vemos que quando eu tiro o traço da matriz T, que é a soma dos elementos da diagonal, T1 mais T2, ele é exatamente o traço da matriz S. Porque toda matriz assimétrica, ela tem elementos na diagonal zero. Então, qualquer matriz assimétrica tem traço nulo. Então, o traço da matriz T, ele fica completamente alocado aqui. Quer dizer, quando eu quebro essa matriz numa parte simétrica e numa parte assimétrica, o traço dessa matriz, ele se desloca para cá. Quer dizer, a matriz S, ela guarda